Você já ouviu falar de fitofotomelanose? Palavrinha difícil, né? Mas certamente, se você não ouviu falar disso, certamente já ouviu dizer que limão pode manchar a pele, não é não? Isso você já ouviu, né? Olha, essa máxima, gente, merece toda a atenção, já que a frutinha pode mesmo causar aí marcas que, se não forem cuidadas da forma adequada, podem te acompanhar aí para o resto da vida. E a gente tem uma reportagem agora, produzida pela equipe de TVE Paraná, que mostra justamente os cuidados aí que você deve ter ao manipular o limão. Vamos ver? Você sabia que o limão tem mais vitamina C do que a laranja? Ele melhora o sistema imunológico e combate a gripe e os resfriados. A fruta ainda alivia a ansiedade, a depressão e promove a limpeza das artérias. Tem até gente que toma suco de limão para perder uns quilinhos. As pessoas batem hoje em dia o suco de limão com couve e gengibre, e isso é bom, por quê? Porque além de aumentar a fibra, a gente aumenta muito a vitamina mineral na refeição. O limão é uma verdadeira fruta coringa. Dá para fazer o suco tradicional, aquele desintoxicante, dá para temperar o peixe, temperar inclusive a salada. Só não dá para manusear o limão e depois ir ao sol, porque as consequências podem ser irreparáveis. Quando era bebê, Carla ganhou esta mancha branca na barriga, que cresceu com o passar dos anos. A marca foi deixada por um descuido do pai. Tinha uns 2 anos, estava na praia com os meus pais. Meu pai fez uma caipirinha, assim, normal, né? Na praia. E não lavou as mãos, jogou o limão fora e me pegou no colo. Nesse ato de me pegar no colo, e eu acabei tendo essa queimadura, né? Porque logo, como a gente estava na praia, eu fui pro sol, brincar, criança, minha família não imaginava que ia acabar surgindo essa mancha. Com a luz, ela faz uma reação inflamatória na pele. Essa inflamação, num primeiro momento, se manifesta com uma vermelhidão, dependendo da intensidade da exposição, pode estar associada ou não a bolhas, né? E na sequência vai aparecer a hipercromia, ou seja, vai ficar escuro. Segundo a dermatologista, o melhor tratamento é o tempo e o uso de protetor solar. Mas tem como acelerar o processo. Precisa ter tempo, protetor, e dá para a gente fazer algumas coisas no consultório para auxiliar esse processo. Uma delas é o uso de ácidos, peelings, lasers, que dá para fazer dependendo do tipo de pele de cada paciente. Tá aí, né, gente? Olha, a queimadura com limão é muito mais comum do que a gente imagina, né? Principalmente nessa época aí de calor, né? Altas temperaturas, verão, praia, piscina, né? Então, realmente a gente tem que cuidar na hora que vai fazer aquela caipirinha, aquela limonada. E olha, para a gente mostrar para você aí de casa, né, em que situações e como ficam essas queimaduras, o Comunidade convidou a professora Letícia Rosa, que está aqui comigo, que já passou por esse sufoco aí, melhor dizendo, passou por esse sufoco, né, Letícia? Pior que é a segunda vez. É a segunda vez que você sofreu com queimaduras? Segunda vez que eu sofri sobre essa queimadura, e na mesma mão ainda. Olha só. A outra vez eu estava fazendo uma caipirinha. Apesar de ter lavado, eu acredito que eu não lavei devidamente. E no sol, piscina, eu acabei tendo uma queimadura de 2º grau. Gente. E agora, novamente, eu lavei, porque eu nunca mais mexi com limão. Isso foi em 2007. E agora eu acreditei que, porque não tinha sol, eu não teria problemas. Novamente, eu lavei, né? Lavei com detergente, depois eu fui até o banheiro, lavei com sabonete e achei que estava tranquilo. Eu fui para a piscina, achei que estava tranquilo, estava chovendo, era um dia que não tinha nem mormaço, era de chuva, chuvoso. E como não tinha ninguém para brincar com as crianças na piscina, eu me atrevi, como eu sou a tia que sempre está brincando, eu fui para a piscina brincar com as crianças. E mesmo assim eu tive problemas. 2 dias após, eu comecei a sentir ardência. E ainda na hora eu lembrei do limão. Eu falei assim, meu Deus, será que é o limão novamente? E era o limão. E a queimadura dessa vez foi de segundo? Foi de 2º grau. Dessa vez como é que piorou. Você identificou a queimadura na como verdade, sendo de 2º grau? Adriana, é a médica que... o médico que identifica. Na verdade, a médica que me atendeu, né? Nessa vez, quando ele começou a arder, eu
falei para minha mãe, falei assim, eu tô achando que eu queimei de limão novamente a minha mão. E a minha mãe já veio em cima e falou assim, ó, lembra-se que você tem que usar muito filtro solar. Então, até então, eu tinha poucas bolhas, né, aqui mais em cima da mão, poucas bolinhas, bem pequenininhas, e eu comecei a usar filtro. Inclusive, a gente tem imagens, Tem temos imagens. fotos, vamos mostrar a produção de como ficou a mão da Letícia. Olha aqui, atrás de mim aqui, né? Você pode ver que em cima da mão, ela ficou bolhas bem pequenininhas. Gente! Né? E nessa parte que formou essas bolhas maiores, foi porque eu comecei a usar filtro solar, e eu usei o filtro solar de rosto, que era um filtro solar fator 60. Eu falei assim, eu vou usar o filtro solar fator 60, porque eu queria garantir. E depois eu descobri que o filtro solar tinha efeitos de sinais, antissinais. Olha só, gente, aí você vai acompanhar o estado, né, em que ficou a mão da Letícia, que sofreu aí no final do ano passado queimadura, fazendo uso aí do limão, num dia chuvoso, hein? Agora, vem cá, Letícia, o que o médico te disse? É possível ter essa reação alérgica? Porque se você entrou na piscina, supõe-se que a água ia, já que você esqueceu de lavar as mãos, como não estava sol, supõe-se que a água tiraria, né? Enfim, segundo o a sumo do limão. médica, a possibilidade do cloro ter reagido com o sumo do limão. Que interessante. Então, desde a outra vez, ele já havia falado isso para mim. Né? Então, às vezes, ele falou que possivelmente o cloro reagiu com o sumo do limão e trouxe uma reação química que pudesse ter piorado a queimadura do limão. Só que ele nunca tinha ouvido falar nisso. Né? Então, isso é uma possibilidade, porque eu lavei a mão, né? Como eu já tinha queimado, eu tive muito cuidado com relação a isso. Então, não basta simplesmente lavar a mão que você vai estar livre dessa queimadura. Então, tem que tomar bastante cuidado, Adriana. Para ver como o limão é uma frutinha realmente aí, perigosa. Né? Perigosa na hora que a gente vai manipular, né? O sumo da casca, né? É bastante concentrado. A gente sabe, frutas cítricas de um modo geral, né? Limão, laranja. Evite a exposição ao sol quando você faz a manipulação desse tipo de fruta, ok, gente? Agora, você estourou essas bolhas, esperou que elas estourassem sozinhas? O que você fez no primeiro momento? A médica pediu que não estourasse. Até porque, se eu estourasse as bolhas, ela ficaria aberto, né? Então, ela ficou preocupada porque, se ficasse aberto, poderia trazer outra bactéria. Então, ela falou, deixe que estoure sozinhas, né? Assim que eu comecei que eu fui até o médico dermatologista, ele me deu uma pomada própria para queimadura. Passei a utilizar a pomada. E como ela veio de um processo inflamatório, chegou a me dar febre. Nossa, né? Então, febre. eu tive febre muito forte, de 38 graus, o ano novo inteiro, em decorrência disso. Febre, inflamação, infecção. Infecção, me deu febre. Então, foi algo assim bem diferenciado. Hoje eu vejo a minha mão, ela tá bonita, Nossa. né? Perto do que estava, que você viu bem na época. Nas fotos dá pra gente ver, né? Você Hoje usou ela tá por um melhor. tempo a luva, né? Para proteger, inclusive. Eu ainda uso a luva. Tá Quando fazendo eu saio uso? ao sol, eu ainda uso a luva. E 24 horas por dia filtro solar. Até trabalhando eu tô com filtro solar. Eu não me descuido. De 2 em 2 horas eu estou reaplicando o filtro solar na mão. Pois é, as pessoas têm uma ideia, assim, ele parece realmente, né, o limão ser uma frutinha aí bem inofensiva, mas não é, né, Não, é perigosíssima. quando exposto aí ao sol, aí faz um estrago realmente na pele, viu, gente? É uma pena, a gente teria aqui conosco hoje, participando desse bate-papo, né, a presença de uma médica dermatologista, mas em função desse trânsito de Maringá que chega essa hora, fica complicado. Volta às aulas hoje, né, aqui portão de entrada da Unicesumar está lotado, chuvas aí nas regiões, infelizmente a médica não pôde estar presente com a gente aqui nesse bate-papo, mas a gente gostaria de encerrar a sua participação, Letícia, fazendo um alerta, né, para o pessoal que está em casa, que de repente acha que o limão é tão inofensivo. Olha, gente, não é não, hein? Tá aqui a Letícia, você viu aí pelas imagens, né, que nós mostramos, em que estado ficou a mão dela. Então, por favor, deixe o seu alerta para o pessoal que tem mania de espremer limão, né, e aí sair no sol.
Bom, eu aprendi uma coisa. Eu nunca mais faço caipirinha para ninguém. Né? Dessa vez eu ainda Ficou fiz para minha traumatizada. cunhada. E aí eu já tinha parado há muito tempo. Então, assim, o limão é muito sério. Fora que eu fiquei com marcas, sinais da queimadura, que não vão ser retirados tão fácil. Somente com um tratamento específico de laser para conseguir tirar. Então, fica aí o cuidado que vocês devem ter com relação ao limão. Tá aí, professora Letícia Rosa, né, hoje aqui com a gente participando, né, compartilhando com a gente a sua experiência, né, com o limão, uma experiência aí nada agradável, por sinal, né? A caipirinha ficou boa, pelo menos. Eu nem experimentei. Segundo ela, sim. Olha só, sofreu uma queimadura no final do ano passado com limão, né? Então, realmente tem que tomar muito cuidado na hora de manipular essa fruta.